A maioria dos homens passa anos tentando entender o que faz uma mulher pensar neles. Eles ficam revivendo conversas na cabeça, relendo mensagens, pensando: será que eu falei a coisa certa? Ou pior, será que eu deveria ter dito mais? E quanto mais eles tentam acertar tudo, mais eles começam a desaparecer. Sim, desaparecer. Porque a verdade é simples e um pouco difícil de aceitar. Quanto mais você tenta impressionar, menos impacto você causa. Isso acontece porque a atração não funciona do jeito que a maioria das pessoas acredita. Não é sobre ter o rosto perfeito. Não é sobre ter o corpo perfeito. Não é sobre ter dinheiro, status ou uma vida perfeita. E definitivamente não é sobre decorar frases prontas da internet esperando que funcionem como mágica. Na verdade, se você observar com atenção, os homens mais atraentes nem sempre são os mais bonitos, e nem os mais ricos. Mas eles têm algo diferente. Algo que a maioria dos homens ignora completamente. Eles sabem criar uma sensação. E quando uma mulher sente algo diferente com você, algo real, algo emocional, algo que ela não sente com qualquer pessoa, é aí que tudo muda. É aí que ela começa a pensar em você, mesmo quando você não está presente. É aí que você deixa de ser mais um nas mensagens dela e se torna o cara que ela não consegue explicar por que gosta. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes. Existem 5 palavras simples que podem criar essa mudança. Mas calma, não é manipulação, não é truque, não é mágica. Essas palavras funcionam porque ativam algo profundo na psicologia humana. Elas comunicam confiança, sem arrogância; desejo, sem carência; interesse, sem esforço exagerado. E o mais importante, elas fazem a mulher se sentir vista de verdade. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Não é só sobre dizer as palavras. Porque 2 homens podem dizer exatamente a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes. Um é ignorado, o outro se torna inesquecível. Por quê? Porque um entende o significado por trás das palavras, e o outro só está repetindo, sem sentir. Então, neste vídeo, ou conteúdo, você não vai aprender apenas o que dizer. Você vai entender por que essas palavras funcionam, como elas afetam as emoções dela, como usar de forma natural, sem parecer forçado. Porque quando você entende isso, você para de pensar demais no que dizer. Você para de tentar agradar. Você para de correr atrás de atenção. E começa a se tornar o tipo de homem que naturalmente atrai isso. Agora, vamos ser honestos por um segundo. A maioria dos homens não é rejeitada porque é feia ou sem valor. Eles são ignorados por um motivo muito mais simples. Eles são previsíveis. Eles dizem as mesmas coisas, do mesmo jeito, com a mesma energia que todo mundo. Oi, tudo bem? O que você está fazendo? Você é linda. E olha, não há nada de errado com essas frases. Elas são educadas, são seguras, são normais. Mas esse é exatamente o problema. Elas são normais demais. Não criam emoção, não criam curiosidade, não criam impacto. E quando algo não cria impacto, não fica na mente. Simples assim. E aqui é onde a maioria dos homens erra. Eles pensam: se eu tentar mais, talvez funcione. Se eu for mais gentil, talvez ela goste. Se eu falar mais, talvez eu me destaque. Então o que eles fazem? Mandam mensagem 2 vezes. Explicam demais. Tentam manter a conversa viva a qualquer custo. Eles ficam disponíveis o tempo todo. Concordam com tudo. Tentam ser perfeitos. E sem perceber, começam a perder a atração. Por quê? Porque em vez de criar curiosidade, eles criam pressão. Em vez de mostrar confiança, mostram insegurança. Em vez de liderar a interação, entregam o controle totalmente para ela. Agora pensa do ponto de vista dela. Se todos os homens estão tentando impressionar, tentando agradar, tentando ganhar aprovação, nenhum deles se destaca.
todos parecem iguais. E quando você se mistura, você se torna esquecível. Não porque você não é bom o suficiente, mas porque você nunca criou uma experiência diferente. Aqui está a verdade mais importante. Atração não é lógica, é emocional. E emoção vem de contraste, de sentir algo diferente do que ela está acostumada. É por isso que os homens que naturalmente atraem atenção não são os que tentam mais, são os que se comunicam diferente. Eles não falam para impressionar, eles falam com intenção. Existe clareza, existe direção, existe presença, e isso muda tudo. Porque quando um homem fala com certeza, ele automaticamente se destaca. Ele mostra que não está ali para correr atrás, ele está ali para escolher. E essa pequena mudança é extremamente poderosa. Agora, antes de irmos para as 5 palavras, você precisa entender isso. Se você se comunica como todo mundo, vai ter os mesmos resultados que todo mundo. Mas no momento em que você começa a falar com clareza, direção, emoção, você deixa de ser uma opção e se torna uma experiência. E é exatamente isso que essas 5 palavras fazem. Agora, no próximo passo, vamos entrar mais fundo na psicologia por trás disso. Agora, tudo se junta. E se você realmente entendeu o que foi dito até aqui, você nunca mais vai enxergar comunicação da mesma forma. Porque, no fundo, nunca foi sobre ter as palavras perfeitas. Nunca foi sobre falar mais. E definitivamente nunca foi sobre tentar impressionar. Os homens que são lembrados não são os que falam mais. São os que deixam uma sensação que permanece. E agora você entende como essa sensação é criada. Não através de truques, não através de manipulação, mas através de 2 coisas simples e ao mesmo tempo extremamente poderosas: clareza e profundidade. I want you. I value you. 5 palavras simples, mas por trás delas existe algo muito maior. Desejo com certeza. Reconhecimento com intenção. E quando você junta essas 2 coisas, você deixa de ser só mais uma conversa e se torna uma experiência. E aqui está o ponto que a maioria dos homens nunca alcança. Eles continuam presos em interações vazias, conversas previsíveis, momentos que começam e terminam sem deixar nada, fáceis de esquecer. Mas quando você começa a se comunicar com direção, consciência, presença, tudo muda. Porque agora, quando ela pensa em você, ela não lembra só do que você disse. Ela lembra de como se sentiu, do jeito que você falou, da segurança na sua voz, da calma na sua presença, da forma como você a fez se sentir vista, sem esforço. E isso cria memória emocional. E memória emocional é o que diferencia o homem que ela ignora do homem que ela para e pensa. Mas aqui vai a verdade mais importante de todas. Isso só funciona se for real. Se você tentar fingir, se você repetir palavras sem sentir, não vai funcionar. Porque pessoas não se conectam com palavras. Elas se conectam com autenticidade. Então não tente decorar isso. Entenda. Sinta. Deixe isso mudar a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você se comporta. Porque quando isso se torna natural, você não precisa mais forçar nada. Tudo começa a fluir. Na sua voz, no seu olhar, na sua presença. E é aí que isso se torna poderoso de verdade. Agora pense por um segundo. Quantas conversas você já teve que não significaram nada? E quantos momentos você já viveu que ficaram na sua mente por muito tempo? Essa diferença é exatamente o que você aprendeu a criar. E quando você consegue fazer isso consistentemente, você não corre mais atrás de atenção. Você passa a atrair. Então agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Qual é uma coisa que você faz nas conversas hoje que talvez esteja te impedindo de criar conexão real? Pense nisso. E se você chegou até aqui,
Isso significa que você já entende algo que a maioria nunca vai entender. Mas isso é só o começo. Ainda tem muito mais que você pode aprender. Muito mais que você pode desenvolver. E acredite, você não vai querer perder isso. Deixa eu te falar algo que poucos homens têm coragem de aceitar. O problema nunca foi falta de oportunidade. O problema foi falta de impacto. Porque oportunidades aparecem o tempo todo. Conversas começam, mensagens são trocadas, interações acontecem. Mas quase sempre terminam do mesmo jeito. Sem marca, sem emoção, sem lembrança. E sabe o que é mais interessante? Muitos homens acham que precisam fazer mais esforço, mais mensagens, mais atenção. Mas a verdade é o oposto. Você precisa fazer menos, porém melhor. Menos palavras vazias, mais intenção. Menos tentativa de agradar, mais autenticidade. Menos medo de errar, mais coragem de se expressar. Porque no final, não é sobre quantas vezes você fala com ela. É sobre como ela se sente quando fala com você. Pensa nisso. Ela pode conversar com dezenas de homens no mesmo dia, mas só um faz ela parar depois e pensar: tem algo diferente nele. E esse algo diferente não é aparência, não é dinheiro, não é status, é presença. Presença é quando você está ali de verdade, sem tentar provar nada, sem tentar impressionar, sem tentar ser perfeito, apenas claro, direto e real. E quando você combina isso com eu te quero, eu te valorizo, você cria algo raro, algo que não pode ser copiado facilmente, algo que não depende de técnica, mas de quem você se torna. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Você não está aprendendo isso só para atrair mulheres. Você está aprendendo isso para se tornar um homem diferente. Um homem que sabe o que quer, não tem medo de expressar e reconhece valor quando vê. Porque quando você se torna esse tipo de homem, a atração deixa de ser um esforço e vira consequência. Então, a partir de hoje, pare de tentar ser interessante. Seja alguém que cria interesse naturalmente. Pare de tentar dizer a coisa perfeita. Comece a dizer o que é real. E mais importante, pare de tentar ser escolhido. Comece a escolher. Porque no momento em que você muda essa mentalidade, tudo muda. As conversas mudam. As reações mudam. Os resultados mudam. E sem perceber, você deixa de ser mais um e se torna o homem que ela não consegue esquecer. Agora me diz, você vai continuar fazendo o que todo mundo faz ou vai começar a fazer diferente?